Gente boa, bom dia. E aí? Levantou disposto, cheio de esperança, de ânimo para esse dia? Que bom. Vamos juntos ler mais um texto no nosso devocional da manhã? Eu queria compartilhar um versículo, apenas o primeiro versículo do Salmo 34. Diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Este salmo foi composto, segundo aqui o título, por Davi, e no momento em que ele vai compor agradecendo a Deus pela libertação, pelo livramento da sua vida. Davi foi até o rei de Aques, também chamado Abimeleque, fugindo de Saul. Mas quando chegou lá, os funcionários do rei, o pessoal que trabalhava ali na corte, chegou para o rei e deu o relatório de quem era Davi. Davi é aquele moço que Israel aclama, né, como um guerreiro, e ele é rei lá na sua terra. E Davi, ao ouvir isso, ficou com medo, né, que aquele povo pudesse intentar contra a sua vida, e ele então se finge de louco, começa a agarrar os batentes das portas e a babar, e assim ele escapa daquela situação e vai se refugiar nas cavernas, fugido de Saul e dessa situação. E ele compõe esse salmo agradecendo a Deus por muitas coisas, enfatizando esse livramento da morte, dizendo que o Senhor ouve as orações, que o Senhor também dá a sua provisão material para aqueles que precisam, para aqueles que o servem e creem nele. É um louvor ao Senhor por essa maravilha de livramento, né? E o salmo começa dizendo assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. É mais fácil a gente bendizer o Senhor nas coisas boas, no dia da formatura, no casamento do filho, no nascimento de um filho, nos aniversários, nas conquistas materiais, nas portas que se abriram, nas festas, nas reuniões familiares, nas coisas boas que nos acontecem. É mais fácil a gente bendizer o Senhor. Mas bendirei o Senhor todo o tempo carrega também aquela dimensão em que nós vamos bendizer o Senhor no desemprego, na enfermidade, no problema familiar, na situação com o marido, com o filho, com a esposa, na situação de desemprego, enfim, nas coisas que não são boas. Bendizer o Senhor em todo o tempo é em todo o tempo. E é mais difícil para a gente fazer isso. Não impossível. É claro que nós não vamos agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor pela enfermidade ou pela situação ruim. Mas apesar delas, bendiremos ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem o poder, através das nossas orações e da sua graça principalmente, fundamentalmente pela sua graça e a sua misericórdia, pela sua bondade, de retirar do nosso caminho aquela situação difícil. Mas nem sempre isso acontece. E se a situação difícil não for retirada do nosso caminho, o Senhor é aquele que nos fortalece para enfrentar a batalha. O Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, diz a palavra dele. Então, ou o Senhor pode nos livrar de uma situação, ou ele pode nos dar sabedoria, força, discernimento, compreensão, condições interiores para enfrentarmos a situação. De qualquer forma, nós bendiremos ao Senhor, porque a nossa força provém dele, assim como o nosso livramento, assim como a retirada de uma situação difícil, assim como a força que nós precisamos, tudo isso procede do Senhor. Então bendiremos ao Senhor em todo o tempo. Então a minha pergunta, a pergunta ao meu coração é: como que está o meu louvor?
O meu louvor está fixado apenas nas coisas boas que eu recebo, nas respostas favoráveis que eu tenho, nas conquistas, né, que eu alcanço? Ou o meu louvor ao Senhor independe da circunstância? Na verdade, bendiremos ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, nos diz o seguinte: primeiro, é independente da circunstância, é em toda e qualquer circunstância, é em qualquer tempo, bendiremos ao Senhor, porque somos devedores a Ele até da nossa respiração. Bendiremos ao Senhor em todo o tempo, também diz, bendizermos do começo ao fim. Não basta ter um início muito bonito na caminhada com o Senhor, no nosso encontro com Ele, nossa entrega com Ele, e na jornada, na caminhada, isso se perder. Bendizer ao Senhor em todo o tempo é do começo ao fim, é do começo do nosso nascimento em Deus até o nosso encontro com Ele. Seja porque essa maneira de viver vai cessar, ou seja porque nós vamos encontrar com o Senhor, porque Ele vai voltar. Nós não sabemos qual dos dois virá primeiro, mas bendiremos ao Senhor em todo o tempo. Quero deixar essa palavra no seu coração, que no seu coração haja sempre este louvor, independente das circunstâncias. Não é fácil, mas quando nós olhamos para quem é o nosso Deus, e o caráter do nosso Deus, e tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, e tudo aquilo que a palavra revela, nós temos plenas condições de entender que o nosso Deus está acima de qualquer situação da nossa vida. Bendiremos ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por este dia, por mais um dia de vida. Agradeço por quem tu és. O Senhor é Deus quando as coisas estão boas, o Senhor é Deus quando as coisas não estão boas, enfim, o Senhor é Deus, Senhor da nossa vida sempre. E a Ti devemos tudo o que temos, tudo o que somos, devemos ao Senhor toda a compreensão, toda a riqueza que temos recebido das Suas mãos dentro do nosso coração e fora da nossa vida materialmente falando. Nós somos devedores ao Senhor. Nós existimos porque o Senhor decidiu que assim seria. Obrigado porque o Senhor nos ama e sempre está agindo de maneira que nós possamos ser atraídos para perto do Senhor a todos os instantes. Muito obrigado, te entregamos esse dia, entregamos, Senhor, o nosso coração e nossa vida, bendizemos ao Senhor pela salvação em Cristo, bendizemos ao Senhor pela vida, bendizemos ao Senhor por todas as coisas que nós temos passado. Oro em favor daqueles que estão passando um momento difícil, assim como eu, Senhor, também necessitando de um emprego. Peço ao Senhor a tua bênção, que o Senhor nos ajude, abra uma porta, traga alívio, consolo, porque nós precisamos do Senhor. Assim como Davi reconheceu, o Pai, esse livramento e também encontrou um refúgio para se guardar da adversidade, nós nos refugiamos do Senhor até que as coisas boas cheguem nas coisas que nós precisamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um dia muito iluminado, que você tenha um dia cheio de esperança, que você tenha um dia com a bênção de Deus em tudo aquilo que você for fazer ou for decidir. E que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa também. E bendiga o Senhor em todo o tempo. Amém?